Na Linha da Bola, a notícia do seu clube, os bastidores das equipes, convidados, entrevistas. Na Linha da Bola, equipe Futebol Campeão, no comando Carlos Santos, um dos campeões da comunicação. Bom dia, galera, você que nos acompanha ao longo de vários dias, através do Web Futebol Campeão e também Linha da Bola. Um bom dia especial, porque hoje nós iremos falar sobre o jogo de sábado e a rodada completa que se encerrou ontem, a oitava, faltando duas, e daqui a pouco vem Quarentinho, o Wilton, comentar sobre jogo por jogo, classificação e probabilidade de classificação, aqueles que não vão para lugar nenhum e os que serão rebaixados. Bom dia, Quarentinho! Bom dia, Eurípides, bom dia, Wilton, bom dia, os ouvintes, o Web Rádio Futebol Campeão, Liga na Bola e São Vicente, e os assinantes de TBO, TV, né? Aí, rodada boa, né? Vamos esperar aí essa rodada de quinta-feira aí, onde tem um grande clássico, né? O jogo esperado aí por todo mundo, entre os dois líderes do campeonato goiano hoje. Vamos esperar para ver o que vai dar essa rodada, da próxima rodada. Já se destacando como comentarista, fazendo também o âncora, Wilton, bom dia. Wilton. Bom dia, Eurípides, bom dia, 40, bom dia, telespectador, bom dia, ouvinte aí da nossa web rádio Futebol Campeão, né? Vamos falar um pouco dessa rodada aí que foi maravilhosa, pelo menos pro Anápolis em parte. O Grêmio Anápolis quase ali arrancou a vitória jogando fora, mas infelizmente cedeu o empate no final do jogo. Mas também vamos estar falando dos outros jogos que começou na rodada de sábado. Tem o Vila aí, o Goiás assumindo a ponta novamente, né? O Atlético e muito mais. Fique conosco aí até o final desse programa. 40, obviamente que nós vamos começar por sábado, porque a rodada se iniciou no sábado. Esse resultado, Goiás 3, Jataiense 0. O que você tem a dizer? Goiás está no caminho certo? Ajustou o time? Da agora para frente é outro Goiás? Completamente, né? Ontem, inclusive, foi ontem, né? Não foi sábado, sábado foi o Vila. O Goiás foi ontem com o time alternativo, mostrou o time alternativo, estreou aí o seu centroavante que foi contratado, que é o Pedro Raul, inclusive fez um gol ontem, né? E deixou a Jataiense em situação muito difícil, né? Porque a Jataiense agora ficou com uma situação muito difícil. Tem que bater os dois jogos para fugir do rebaixamento, que eu acho meio difícil. Porque a equipe dele não mostrou ainda um bom futebol. Mas o Goiás é aquele time, né, Eurípides? Igual nós comentamos quando começou o campeonato. Esquece o Goiás. Vamos brigar lá na frente, deixa o Goiás, porque eles vêm com escola. Vêm para arrumar a casa, vai ajeitando a casa direitinho. Então agora já é o líder do campeonato, bateu muito bem a equipe da Jataiense e é um time que é cheio de alternativa. Você vê, ontem... Eu estava vendo o jogo, o Apodi jogou de ponta esquerda, falso ponta esquerda, entendeu? Entrou o Pedro Raul, entrou um moleque da base, o Da Silva, que foi a grande sensação do jogo, inclusive fez o segundo gol, o primeiro do Pedro Raul, o segundo dele. Então a equipe do Goiás a gente tem que deixar eles para trás. Busca os seus pontos aqui, porque o time do Goiás, quando acerta, chega. E já acabou chegando. Houve vários experimentos, né? Porque a linha de zagueiro, houve uma modificação radical no jogo de ontem. Ontem foi totalmente diferente a zaga. Não jogou nenhum dos jogadores que vinham jogando, nenhum titular, entendeu? Só jogou o titular, o lateral direito, que é o Marquinhos, que tá jogando, né? Me parece que já contrataram outro lateral. Inclusive, hoje eu não sei se você ouviu a notícia. O gestor de futebol do Goiás, agora você sabe quem que é, né? Não. Paulo Autuori. Ah, é? Estava no Atlético Paranaense, está chegando. Grande treinador do inclusive passado. Já está trazendo até o treinador que está no América Mineiro hoje, né? Tá quase tudo acertado com o Goiás. O Paulo Autuori chega para acabar de fechar esse contrato com o Goiás. E aí o Goiás é que é o time que está crescendo no Campeonato Goiano. É o time a ser batido, né? Wilton, na verdade... Com essas mudanças, esses experimentos, o Goiás mostra que realmente tem um potencial muito grande. E com a trazida de Paulo Autuori, isso já dá um indicativo de que já está preparando para o Campeonato Brasileiro, né, Wilton? Sim, o Goiás, por ser um time hoje da Série A, ele visa muito usar o Campeonato Goiano como pré-temporada, né?
apesar assim, sem desmerecer os times menores, mas o Goiás começa a se encaixar agora nessa reta final de Goianão para poder jogar uma excelente Série A, para não cair novamente para a Série B. É claro, um time com toda essa estrutura, né, com todo o poderio financeiro, não pode deixar a desejar. Ficar com esse mesmo time que estava no início do Goianão, que teve principalmente a derrota para o Anápolis, jogando em casa, foi bastante vaiado por sua torcida, mas começou a se encaixar agora. Eu acho assim que a partir desse momento, com a chegada do Paulo Autuori, que é um ótimo gestor no passado, como técnico e agora nos bastidores do clube, né, com certeza ele tem muito mais a agregar do que talvez o próprio Arley, né? Não sei se ele vai ficar ainda com a equipe, mas ele pode somar junto ali com o Paulo Autuori e eles fazer uma grande equipe para disputar a Série A. Porque o Arley hoje não é gestor de futebol nem gerente. O Arley hoje é o vice-presidente do Goiás, né? Ele está na chapa do atual presidente, ele é o vice-presidente do Goiás. Então foi ele que está contratando o Paulo Autuori. Porque eles estão trazendo o Paulo Autuori justamente para isso. Porque a cabeça do presidente, não sei se vai ser realizado, é fazer um grande time, tentar uma classificação até com a Libertadores da América para 2023. Porque em verdade o Goiás não pode ficar nesse pau de sebo, sobe um ano, desce, sobe e desce. Tem que estruturar para permanecer na Série A. Com a permissão de vocês dois, obviamente também com nossos queridos ouvintes, vamos retroagir um pouquinho no sábado, porque me perdoe, o jogo de sábado foi Vila Nova e Atlético, onde o Vila Nova bateu o Atlético, para te dar a sequência dos jogos de domingo. Você faz a sua análise aí, o que você viu com esse cheio de bambambam e mimimi, que o Atlético é isso, que o Atlético é aquilo, e, no entanto, não suportou Vila Nova? Olha, o que eu vi foi um Atlético, um time, desculpando a expressão da palavra, mentiroso. Até teve hora lá que o Atlético teve 70% de posse de bola, entendeu? O Vila Nova recuado, o Atlético tomou 2 gols que não pode tomar. Um time de Série A que já contratou 13 jogadores já para esse campeonato, entendeu? E está virando freguês do Vila Nova. Você viu que é a segunda derrota seguida do Atlético para o Vila Nova no Campeonato Goiano. O Vila não é aquele time que busca o resultado, Yuri, na base dos contra-ataques. Joga por uma bola, e o que está acontecendo com a equipe do Atlético não pode acontecer. Uma defesa muito mal, o meio de campo não deu conta de jogar. O Atlético contratou um jogador para mim, eu já até comentei isso com você, que não dá conta de jogar uma Série A mais. Chama-se Jorginho. Entrou no sábado, muito mal no jogo. O Marlon Freitas não foi aquele Marlon Freitas que a gente conhece. O Elton Rato também não foi aquele Elton Rato que sempre está dominando os gatos, né? Quando tem um gato pingado, sempre o Rato está mandando. E foi um time praticamente neutro, o time do Atlético. Não adiantou a posse de bola de 70%. E o Vila ainda perdeu o seu centroavante, né? Que o centroavante do Vila, que é um dos artilheiros do campeonato, foi emprestado para o Curitiba. É o que eu falei para você, que a crônica de Goiânia disse que era o melhor centroavante do campeonato goiano. Foi emprestado para o Curitiba. E o Vila fez o que devia fazer. Foi lá, bateu no Atlético e jogou a bomba em cima da mão do Adson Batista, que já está louquinho para contratar um treinador. E vou falar uma coisa para você. Se o Atlético não contratar um treinador rápido e mexer na sua equipe, o Atlético pode até brigar para a Série B do Campeonato Brasileiro. A sua visão, Hilton, com relação a esse jogo do sábado, onde Vila Nova deitou e rolou, né, até porque o resultado mostra isso, com a deficiência já do centroavante fora do jogo. Então, dá seu ponto de vista com relação a esse jogo de sábado. Falando mais uma vez do Atlético aqui, para um time que está já garantido na Sul-Americana, né, deste ano, e até o momento não fez nenhuma grande contratação, né? Tá contando aí com o Leandro Barcer, que vinha meio que titular ocasional no Sport. Eu acho que tá deixando a desejar, né? Já méritos do Vila, né? Ganhou fora de casa, tá com o time fechado, eu acho que é isso mesmo, para disputar novamente a Série B, né? O Arthur Rezende voltou a jogar bem, que é um meia que eu destaco muito aqui quando eu falo dele. Então, todo mérito pro Vila. O Atlético com certeza tem muitos pontos a melhorar. E igual o 40 falou, o Adson Batista tá na corda bamba à procura de um técnico. Se ele não arrumar, vai ficar difícil a situação. Bom, com relação ao grande jogo, e hoje a gente analisa poder de reação. Eu gosto muito, eu já falei isso em outrora, de que time de futebol que não tem poder de reação é fraco. O Anápolis saiu perdendo de 1-0, virou
fez o placar que tanto interessava, somou mais 3 pontos na tábua de classificação e hoje a gente vê um Anápolis com grande perspectiva de chegar mesmo. Tem mostrado isso ao longo do campeonato. Não é isso, 40? Olha, eu quero mostrou isso ontem. Mostrou um poder de reação muito grande e eu até teve um lance lá. O treinador do Anápolis, o senhor Luiz Carlos Vinck, tem o time na mão. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o jogador que ele pode mexer. Ontem o Anápolis não fez um bom primeiro tempo. Fez uma partida razoável no primeiro tempo. Não foi aquele Anápolis que a gente conhecia, que o Anápolis do meio de campo à frente era um time rápido. Ontem não aconteceu isso. O Eric Bahia muito mal no jogo, entendeu? O centroavante, o Kaique, para mim ainda não é esse jogador que o Anápolis precisa, que das partidas que eu trabalhei, eu não vi o Kaique apresentar um bom futebol. E ontem o Vandinho também deixou muito a desejar. Sentiu, no primeiro tempo o Anápolis sentiu muito a falta do seu número 10, que não esteve no jogo ontem, né? O Stefano. Sentiu. O Anápolis perdeu umas 3 oportunidades no primeiro tempo, teve mais posse de bola, mas o time do Morrinhos foi mais objetivo. O contra-ataque que eles pegou, o único contra-ataque que eles tiveram, eles fizeram uma tabela muito bonita em cima, nas costas do jogador que vinha muito bem do Anápolis, que era o Marlon, saíram na cara do gol, foi lá e fizeram 1-0. Aí, para o segundo tempo, eu ainda comentei, na hora que me chamaram no comentário, eu ainda comentei, o Wilton estava até perto. Falei, se o Anápolis tem que mexer, eu tiraria o Eric da partida. Aí o treinador mexeu ainda no primeiro tempo e entrou com o Gustavo, que para mim participou de todas as jogadas perigosas do ataque do Anápolis no segundo tempo, inclusive do gol de empate, foi ele que cabeceou a bola bateu na trave e voltou para o 10 lá, o Ariel, né? Ariel fez o gol e fez o segundo gol. Então fez uma grande partida. Agora, o grande jogador para mim ontem, que mexeu no time do Anápolis, foi o Fábio. Que partidaço fez esse menino no lateral direito. Ele entrou no lugar do Marlos, fez um partidaço. Entrou o João Paulo também muito bem na partida, inclusive a falta do gol. Quem bateu foi o João Paulo. E o Sávio, que é da Napolino, também entrou bem. O Maurício, que até nós criticamos ele no jogo passado, também foi outro que entrou bem. Então o senhor Luiz Carlos Vinck tem o time do Anápolis na mão. Ele sabe onde que as peças que ele tem, onde que ele pode mexer, onde que ele não pode. Porque o Anápolis ontem, a deficiência do Anápolis, perdeu muito seu meio de campo. Agora eu vou falar uma coisa para você, para você, para o Wilton, para os espectadores nossos. Se eu sou dirigindo o Anápolis, eu tinha um cara no Morrinhos que eu ia buscar para a Série D. Joga muito, o número 10. Joga de muita bola, o número 10 da equipe. Como é que ele chama? Roniel. Uma habilidade espetacular, um domínio de bola muito bom, lança muito bem, aparece para o jogo. É o 10 que para uma Série D o Anápolis precisaria. Eu sou de dirigente do Anápolis, e que o Morrinhos acabou, o campeonato acabou, né? Não tem nada a disputar. Eu ia conversar com esse 10, trazer ele para o Anápolis, para uma Série D, porque é um excelente jogador. Para mim, ele me encheu os olhos ontem, esse Roniel, da equipe do Morrinhos. É peculiar o ser humano, às vezes as coisas não dão certo. Até porque Vandinho e Marlon foram 2 jogadores que foram elogiados desde a primeira rodada por você e por mim. São jogadores eficientes, mostraram isso até o presente momento, só que ontem às vezes as coisas não deram certo, mas por outro lado foi excelente. Por quê? Aqueles os quais Luiz Carlos Vinck colocou em campo, deu uma resposta positiva, encheu os olhos da torcida. Quer dizer, então hoje, além do seu treinador ter o time na mão, ele tem as peças, ou seja, atletas em condições de quando entrar dar resposta. Isso é muito bom, porque quando você é limitado, só tem 11, fulano não jogou, o time não estava completo. Não tem isso não. Quem entra resolve, né? Não é aquela situação de olhar para o banco e ver, 6 por meia dúzia. E não é. O Anápolis hoje, realmente, ele tem um treinador que tem o time na mão e tem as peças de reposição. Não é isso, Wilton? Exatamente. E ontem o caso assim, que chamou bastante atenção foi a leitura de jogo do treinador Vinck.
Por quê? Ele viu que o time sem o Stefano não estava fazendo jogadas ali pelo meio. Então ele começou a jogar pela linha de fundo. Todas as entradas ali, todas as substituições que entraram, inclusive o Fábio, foi grande destaque na linha de fundo. Por exemplo, todas as substituições tiveram participações ali no primeiro e no segundo gol. O Maurício, do lado de cá, lançou pro Fábio, que cortou e fez o cruzamento para a área, pro Gustavo acertar a trave e o Ariel finalizar pro gol. E depois o Fábio também, num ótimo momento ali, sofreu a falta que originou o gol, né? Que o João Paulo também, que entrou, bateu, cruzou certinho na cabeça do Gustavo 25, fazendo a virada. Então, o técnico Carlos Vinck, ele soube ler bem o jogo. Ele viu que no meio não estava dando, que sem o Stefano não tinha uma jogada ali pelo meio, porque ele é um principal articulador do time. Então, vamos jogar com velocidade pela linha de fundo. Colocou o Fábio, entrou muito bem, né? Colocou o Maurício do lado de cá, colocou o Sávio, jogador veloz, colocou o João Paulo e o 25 já tinha entrado no intervalo para mostrar realmente para que veio. Então, deu muito certo a leitura de jogo ontem do treinador Vinck. Bom, para brilhantar o nosso programa, enriquecer o nosso programa, a gente tem uma matéria com o paredão, ou seja, Jefferson, o goleiro do Anápolis, que vem para exatamente falar sobre essa vitória retumbante, ou seja, de virada, um poder de reação extraordinário. Mas quem tem um bom time, ele começa pelo bom goleiro. Paredão, como é que foi o jogo de ontem, na sua visão? Jefferson, goleiro do Anápolis. O Anápolis venceu hoje pelo placar de 2-1 de virada. Jefferson foi um dos destaques, fez uma defesa maravilhosa ali, né, no chute fora da área do Roniel. Jefferson, a equipe está de parabéns. Mas o técnico Vinck acertou nas modificações do intervalo aí no segundo tempo, entrando o Gustavo 25 e também o lateral Fábio ali, que foram os grandes destaques da partida. Mas no geral, o que você achou da equipe que está com menos pressão, né? Porque já está classificada e, consequentemente, já conseguiu um resultado positivo aqui diante do seu torcedor. Grande resultado, mais 3 pontos, né? Brigando pela liderança geral e também do nosso grupo. Mas importante, a gente sempre falou que não é 11 jogadores, e sim um todo, né? Os atletas que vêm entrando, vêm correspondendo, vêm somando, vêm nos ajudando. E hoje foi mais uma prova disso. A gente conseguiu mais uma vitória, chegando a 17 pontos na competição. Certinho. O Goiás também venceu lá, né, pelo placar de 3-0. Por enquanto, a briga no saldo vai aumentando. Mas aí, as primeiras colocações são melhores para classificar, porque vão pegar pelo menos os últimos melhores colocados ali para a próxima fase. Você acha que esse fator dá um caminho mais fácil para a equipe chegar à semifinal entre os 4? Eu não digo mais fácil, né? Mas ficando nas primeiras colocações, a gente consegue decidir em casa aqui no Jones Duarte, bem como uma pontuação geral nos aproxima por mais um ano na Série D, né? 2023. E esse é um dos nossos intuitos, bem como a Copa do Brasil. Bom, para fechar essa matéria do Anápolis, nós temos que parabenizar a equipe de apoio, comissão técnica, diretoria e, em especial, os jogadores. Agora vamos falar sobre Grêmio Anápolis. Só te falar uma coisa. Tem mais um detalhe? Só mais um detalhezinho pequeno do Anápolis ainda. Ele fez uma defesa ontem espetacular. Estava 1-0 o jogo. Todos os jogos ele faz uma. Ele fez uma defesa espetacular. Eu acho que se a equipe do Morrinho faz 2-0, complicaria a equipe do Anápolis. Mas ele fez um paredão. Ele fez uma defesa ontem, mas eu até comentamos. Que defesa espetacular. Então, é igual você falou, começa de um bom goleiro, né? O time que quer chegar onde está querendo chegar. A equipe do Anápolis que está chegando esse ano merece um bom goleiro. E esse aí é um dos melhores goleiros desse campeonato goiano. Nós já tecemos vários elogios. A gente já falou sobre todos os jogos do Anápolis. Ele faz pelo menos uma defesa praticamente indefensável. Então é um grande goleiro, é inegável isso. E a gente quer que ele vá até o final da competição, né? Com essa mesma performance. Bom, para avançar um pouco mais, nós vamos falar aqui de Grêmio Anápolis e Goianésia. Um jogo ontem que começou muito bem para o Grêmio Anápolis e depois cedeu o empate. O que você tem a dizer desse time do Grêmio Anápolis com relação à classificação? Vai cair ou vai permanecer? Olha, cair eu acho meio difícil o Grêmio agora cair. Porque ele chegou a 7 pontos, a equipe da Jataí tem 6, né? E o Grêmio só depende dele. Ou ele bate uma partida que bate a equipe da Jataiense aqui na sexta-feira, livrou do rebaixamento, certo? Joga Jataiense pro rebaixamento. 2 empates dá também? 2 empates também, depende do resultado da Jataiense, né?
Porque a Jataiense tem 2 jogos ainda também, né? Se a Jataiense vence um desses jogos e dá 2 empates, fica perigoso, porque hoje a diferença é só 1 ponto, né? E o Grêmio precisa bater pelo menos um jogo, porque o Grêmio não tem vitória no campeonato ainda. O Grêmio tem 7 empates e 1 derrota. Então o Grêmio não é o único time que não ganhou o jogo ainda no campeonato foi a equipe do Grêmio. E aí se dá 2 empates e a Jataiense bate o jogo, o Grêmio cai para a 2ª divisão. Mas eu acredito que o Grêmio não cai. O Grêmio depende só dele desse jogo contra a Jataiense. E ontem lá em Goianésia, o Grêmio teve umas estreias. Chegou, parece que 4 ou 5 jogadores para a equipe do Grêmio. Só que o Grêmio não é aquele Grêmio que a gente esperava do Grêmio ainda, não. Né? Porque a gente ficou até precavido aqui nos outros programas, a gente falava aqui da equipe do Grêmio, que o Goianésia era franco favorito, porque o Goianésia vinha de uma vitória espetacular em cima da Jataiense, que fez 4-1 na Jataiense. Então ficou todo mundo temeroso, até do Grêmio, poderia até tomar uma sacolada maior também, né? Uma goleada, mas não foi o que aconteceu. O Grêmio disse que fez uma excelente partida, eu não estava no jogo, porque eu estava trabalhando no jogo da NAF, disse que fez uma excelente partida, estava ganhando o jogo até o último minuto, entendeu? Disse que o Goianésia empatou o jogo e acabou o jogo. Aí cedeu o empate, onde que ele poderia ter arrancado essa vitória. Hoje estaria muito folgada a equipe do Grêmio. E tem outra coisa, se o Grêmio bate, o Euripides, lá na próxima rodada, ele tem chance até de brigar por uma classificação, porque ele vai a 10 pontos, entendeu? Aí o Morriso tem 7, ele está junto com ele, né? E a outra equipe parece que tem 8, né? A equipe tem outro está com 8, que é o Goianésia, né? Com 8 pontos. Então ele tem chance até de classificar e tem chance de cair, mas eu acho que o Grêmio permanece na Série A do Campeonato Goiano. Uma verdade. 3 situações, pode cair, permanece, não vai ser classificado, ou pode também ser classificado. O Grêmio Anápolis, ele, ao longo da competição, em 7 empates, e deixa para fazer o empate em cima da hora, ou ceder o empate em cima da hora. Quer dizer, há alguma coisa errada nesse plantel. Eu não sei explicar, porque o futebol é uma caixinha de surpresa, isso aí Nenê Prancha já dizia há séculos, né? Então há de se convir o quê? Que esse Grêmio tem que tomar jeito. Uma competição onde ele vai fazer 10 jogos, não fazer uma vitória, é lamentável. Agora fica nessa situação de empate, e esses empates deixa para buscar ele em cima, ou às vezes deixar o adversário trazer esse empate com sabor de derrota em cima da hora. Não, Wilton, fica sem situação, sem graça. Com certeza, né? 7 empates e uma derrota dá aquele ar de que o time não tá sabendo fazer o dever de casa. Mas desde a 3ª rodada eu tinha conversado com o treinador William Dematia antes da demissão dele. Ele, ao menos, era mais ofensivo do que esse treinador que tá hoje. Porque em 3 jogos a equipe dele fez 5 gols. Mesmo tendo sido todos empates, né? Fez 2 gols jogando contra o Goianésia, tinha feito nos outros jogos também, mas agora esse Wender que tá aí, ele não faz gol nem toma. Então, assim, parece que a situação, em vez de melhorar, ela piorou. Chegaram 4 reforços agora na sexta, parece, ao meu ver, só um deles estreou ontem, né? Muito em cima da hora, então. Mas pode ser um time que, se bater a Jataiense, né, um confronto praticamente direto, vai respirar na competição, não vai cair. Mas agora ficou difícil, porque tem a Copa do Brasil, então os jogadores já estão nesse ritmo. Os titulares já vão ficando cansados, então o Grêmio já não pode usar mais um time alternativo, porque as 2 competições interessam muito ao Grêmio. Então, se tivesse ganhado ontem, poderia usar um time alternativo contra a Jataiense para jogar tranquilo o jogo do dia 3 da Copa do Brasil. Agora, eu creio que não pode fazer isso, porque senão corre o risco de rebaixar aqui no Goianão. Mas eu acredito que o Grêmio não caia, não, porque o time ele tem que bater a Jataiense, né? Ele tem que buscar a vitória de qualquer maneira contra essa equipe da Jataiense. Porque a Jataiense, nos últimos jogos, ela perdeu. Os 2 jogos que ela disputou, os 3, né? Ela quer perder os 3, né? Então, aí fica difícil para a situação da Jataiense. Jogando em casa, se o Grêmio não bater a Jataiense, não fazer o dever de casa, Euripides, aí fica complicada a situação do Grêmio. E eu estou com o Wilton aqui, quanto ao treinador. Para mim, ele não mostrou ainda nada
de concreto na equipe do Grêmio. Tem que mudar muito. Você vê quem está fazendo gol na equipe do Grêmio é o zagueiro. Ontem quem fez o gol foi o Luizão, entendeu? Então, para mim, eu acho que o treinador está devendo muito ainda, deixando muito a desejar com essa equipe do Grêmio. Mostra que o treinador não deu estabilidade ao time. É um time sem equilíbrio. Começa ganhando, cede empate, começa perdendo. É uma situação inusitada. Eu nunca vi uma competição onde joga 8 partidas em 7 empates e uma derrota. E sempre em condições de vencer. Que a gente dá aquele brilho, ó. O Grêmio vai vencer. Aí de repente cede o empate. Ou busca o empate em cima da hora. Lamentável. Craque Aparecidense. Empate. Craque, uma grata surpresa. Vai estar aí com uma pontuação razoável, vai classificar. E a Aparecidense, que poderia ter mostrado mais, a gente esperava mais, e no entanto está ali naquela zona perigosa, uma zona de até de certo ponto falar em rebaixamento. Olha, rebaixamento é difícil, porque hoje na chave dele ela está com 9 pontos, né? E a equipe do Goiatuba está com 5 pontos só, então fica difícil a situação para o Goiatuba. Aí eu acho que a Aparecidense cair não cai. Mas eu esperava mais da Aparecidense. A Aparecidense bateu no Vila Nova e cresceu na competição, vinha fazendo grandes partidas, caiu de produção, porque a Aparecidense contratou muitos jogadores, né? Contratou aí o Alain Mineiro, aquele menino que jogou no Goiás, não é o Menezes? O Felipe Menezes. Felipe Menezes, zagueiro, tem a zaga que foi campeã da Série D do Campeonato Brasileiro, vem jogando a mesma zaga e caiu de produção a equipe da Aparecidense. Agora o craque, não. O craque é a grande surpresa para mim do campeonato. Joga um time certinho, busca as vitórias. Ontem estava ganhando também a Jataíense, a Aparecidense buscou o empate no finalzinho do jogo. Para mim, o craque classifica. Tem um jogo difícil, a próxima rodada, que pega o Vila Nova dentro do Oba. Mas não é impossível ganhar do Vila também, não. Porque o Vila deve para jogadores também. Porque o Vila já está classificado, deve para jogadores. Então o craque vem para buscar a sua classificação. Se complicado, não é nada estrondoso, não. Porque eu acho que o craque de Catalão está fazendo uma grande campanha nesse campeonato goiano. A gente analisa que a Aparecidense tem um calendário forte, em virtude de ter sido campeã da Série D. E se não mostrar competência nesse campeonato goiano, pelo menos deveria classificar com folga, porque é um time que não desestruturou, ele não arrebentou igual o Grêmio fez, se desfaz do plantel e para formatar um novo time é complicado, né? A gente esperava mais. Agora o craque é a grata surpresa, né, Wilton? Com certeza, né? O craque é uma equipe, se eu não me engano, talvez uma das mais goleadoras aí do campeonato. Então pode sim surpreender o Vila Nova lá, porque o grupo B ele é bastante competitivo, né? Embolado, exceto o Goiatuba, que caiu também de produção nessas últimas rodadas. Vai ter um jogo difícil fora de casa contra a Aparecidense, então o Goiatuba praticamente é o rebaixado desse grupo B. Só que agora a briga vai ser boa entre craque e Aparecidense, esses times que buscam a classificação aí, além de Vila e Atlético. E o Iporá também, né? O Iporá que venceu ontem. Já que vocês tocaram assunto do Iporá, venceu de 1-0, né? E a gente viu um Iporá diferente. Ele começou muito capenga, né? E de repente ele começou a fazer resultados expressivos. Isso é muito bom. A gente tem sempre dito que poder de reação é uma palavra-chave em qualquer time de futebol. Porque quando você tem poder de reação, você acredita e o time vai ganhando confiança, né? E esse jogo, realmente de ontem, foi um jogo fora de casa, né? Bateu fora de casa, né? A equipe bateu o Goiatuba fora de casa, a equipe do Iporá. É uma equipe que cresceu na competição. Eu lembro, há 3 rodadas atrás, o Iporá tinha 2 pontos na tábua de classificação. Nós mesmos fomos, falando, era difícil a situação do Iporá para não brigar pelo rebaixamento, ia ser a equipe rebaixada. E já vem de 3 vitórias seguidas. E não foi com um time pequeno, não. Ela bateu o Vila Nova, ela tinha perdido de 5 lá no Oba, foi em casa, enfiou 2-0 no Vila Nova, bateu na equipe do craque de Catalão também, entendeu?
E ontem foi lá em Goiatuba e bateu a equipe do Goiatuba. Então é a equipe que cresceu, recuperou dentro do campeonato, já não cai mais para a segunda divisão, já saiu do rebaixamento e está buscando uma vaga aí, meu amigo. Eu vou te falar uma coisa para você. A equipe do Atlético que toma cuidado, né, na quinta-feira com essa equipe do Iporá. Porque o Iporá está fazendo grandes apresentações. Depois que trocou seu treinador, que o treinador chegou, outro treinador, a equipe cresceu dentro da competição. Agora o Goiatuba, para mim, é a decepção. Em verdade, a gente viu que a cidade estava preparada para fazer um bom campeonato. A torcida foram lá, arrumaram o estádio, ficou um estádio bonito, houve uma mídia muito grande envolvendo a equipe do Goiatuba, montaram o time do Goiatuba para fazer um belo campeonato e a gente não viu nada disso, né? Uma decepção para a crônica local, para a sua torcida, para a cidade e para a região, por que não dizer assim, né, Wilton? Com certeza, né? Eles investiram muito, até teve bastante patrocínio ali da cidade de Goiatuba, a prefeitura se impôs no projeto, então muita gente envolvida depois que o Goiatuba subiu agora para a elite. Quando venceu o Atlético lá, deu aquele ar de o Goiatuba vai brigar por alguma coisa. Após isso, foi só decepção realmente. Ele ficou só naquela vitória, né, contra o Atlético. Ele está vivendo daquela vitória até hoje no Campeonato Goiano. Isso aí, você vê que o investimento da Prefeitura de Goiatuba, que foi um investimento muito alto na equipe do Goiatuba. Ele fez um campeonato da divisão de acesso, onde ele foi campeão, fez um bom campeonato da divisão de acesso. Todo mundo dava o Goiatuba que estaria entre os 8. E hoje, praticamente, o Goiatuba volta para a divisão de acesso do próximo ano. A palavra que eu disse foi decepção, difícil, né? Eu iniciei. É difícil, né? Eu iniciei a fala minha nesse fechamento aqui do Campeonato Goiano, referindo exatamente a decepção para a crônica local, não é? Para o poder constituído e em especial para a sua torcida, que esperava muito mais. E vive também como nós aqui em Anápolis, de passado, de outrora. É muito ruim isso daí. Se esperava muito mais. E a gente sabe perfeitamente que o Goiatuba não merecia tal sorte, porque contratou, teve investimento, já foi dito por vocês dois, e a crônica talvez da região está também cobrando. A gente não sabe onde é que está o quê. Se é na comissão técnica, se é os jogadores que vieram precedido de nome e não desenvolveram um belo futebol. Então a gente fica aí à mercê. Vai cair? Eu acho que sim, né? Eu acho meio difícil. Eu acho muito difícil a situação do Goiatuba. Porque o Goiatuba tem 2 jogos difíceis, né, no campeonato. O Goiatuba não está ganhando em casa, agora já joga fora. Então a situação é complicada. Não adiantou o investimento da prefeitura, os patrocínios que o Goiatuba arrumou, sua torcida fanática em cima. Então, para mim, o Goiatuba é a grande decepção do campeonato. A gente esperava mais. E a gente sabe que essa vitória em cima do Atlético parecia que ali seria exatamente um caminho vitorioso dentro da competição. E, no entanto, caiu por terra uma verdadeira lambança. Exatamente. E o próximo jogo é, inclusive, contra a Aparecidense, lá no Aníbal, que a Aparecidense é o 5º colocado do grupo com 9 pontos, né? E o Goiatuba com 5. Então já é uma diferença de 4 pontos. É bater ou bater. Se perder, está rebaixado matematicamente com uma rodada de antecedência. É isso? Não precisa nem matematicamente, porque se ele perder o jogo, ele continua com 5. Aí vai para a última rodada, ele pode chegar só a 8 pontos. Aí não tem jeito. Vencer ou vencer, acho que nem um empate. Ele tem que vencer as 2 partidas e torcer ainda contra a equipe da Aparecidense, que tem 2 jogos, né? E aí fica difícil a situação dele. Com relação ao Campeonato Goiano, a gente fecha aqui. E vamos falar um pouquinho desse clássico de ontem, uma decisão importantíssima envolvendo Clube de Regatas Flamengo e Atlético Clube Mineiro, que ontem os goleiros fizeram a diferença, né? O que você fala desse jogo ontem? Torceu freneticamente para que o Flamengo perdesse? Botafoguense. Eu vou negar para você não, que é verdade. Eu só fiquei chateado, coitado, porque eu fiquei com dó do Fernando Barbosa ontem. Foi? Foi. Nosso parceiro? Ele narrando o jogo aqui e olhando aqui, ó. Narrando e olhando. 1x0 pro Atlético, 1x1, 2x1, né, Wilton? Agora, decepcionante aquelas cobranças de pênalti das 2 equipes. Claro. O Flamengo teve 4 chances de ganhar o troféu.
aquela taça. O Atlético toda hora chegava e entregava para ele. Toma, segura ela. Verdade. E ele não conseguia. Bateram 24 pênaltis. É verdade. Né? E uma decepção. Um jogador, eu fico encabulado, Olipim, um jogador conseguir chutar um pênalti por cima do travessão. Se você chutar do lado, bater na trave, goleiro pegar, eu dou aquela boca. Mas você bater um pênalti por cima do travessão, você só vive daquilo ali. Entendeu? Você só vive todo dia. O goleiro do Atlético fez essa lambança, né? Do Flamengo fez, o zagueiro do Atlético fez, o zagueiro do Flamengo fez. Então é uma lambança. Agora, eu, na minha opinião, esse Paulo Souza não dá conta de mexer no time do Flamengo. Não dá conta do Flamengo. Porque as substituições que ele fez ontem foi totalmente equivocada. Você vai tirar uma Arrascaeta e botar um Diego. Você vai tirar um Bruno Henrique e botar outro zagueiro, Vitinho. Você vai tirar o fulano. Pelo amor de Deus, gente. O Bruno Henrique, a Arrascaeta, mesmo mal, numa decisão, numa bola ele decide uma partida. Você perdeu um pênalti numa sequência, às vezes até um jogador que não está com o emocional beleza, é aceitável. Agora você perde 4 lá e 4. As duas equipes que é considerada mais bem estruturada e de maior investimento no Brasil. Hoje é o Atlético, né? E o Flamengo, né? A gente viu ali uma falta de competência, porque pênalti é uma coisa muito séria. Você tem que mandar para cobrar o pênalti jogador que está bem. Você tem que perguntar, você está em condições de bater o pênalti? Como é que tá? Não, estou bem, eu vou fazer a batida. Porque teve batidas interessantíssimas. Bola alta em cima, o goleiro não pega. Ou rasteira no canto também não pega. Agora, aquelas desenhadas que empena o corpo, o goleiro vai arriscar um canto, ele vai para o canto que o cara empenou. Né? Até eu fiquei matutando, até falando com os torcedores do Flamengo, que eu estava perdendo na hora das batidas dos pênaltis. Por que a hora que o Hulk bateu o último pênalti, foi lá e fez o gol? Por que eles botaram o Vitinho para bater e não botou o Gabigol, que não perde o gol? Não perde pênalti. Aquilo eu estranhei, entendeu? Eu acho que comandante, o seu Paulo de Souza, tem que chegar... Gabigol é sua, você que tem que bater. Você tem que primeiro perguntar no meu ponto de vista, eu não vou aqui discordar de você de forma nenhuma. Meu ponto de vista é o seguinte, o treinador, eu não sei se é porque eu treinei amador, lá também tem seu grau de dificuldade, você tem que perguntar ao jogador, você quer bater? Eu sei que você é um grande batedor de pênalti, então eu quero perguntar para você o quê? Você está bem emocionalmente? Tô, então vai. Né? Porque se você impõe, às vezes o camarada não está bem emocionalmente. Porque uma decisão já vem, e outrora, já de uma situação de embate frontal, Atlético e Flamengo. Então, é preciso saber quem está em condições de bater, não é? Não é qualquer um, porque é uma responsabilidade muito grande. E você falou muito bem. O Flamengo deu de bandeja 4 oportunidades do Atlético ser campeão. Não, o Atlético que deu pro Flamengo, né? Ou melhor dizendo, o Atlético deu pro Flamengo. 4 oportunidades. Me desculpe, ele inverte. O Atlético ofereceu ao Flamengo 4 oportunidades de ser o campeão. Quer dizer, aí não é possível. 4 para um time do nível do Flamengo é um absurdo, né, Wilton? A gente vê que a situação estava favorável para o Flamengo. Tava sim, tava favorável. Até então, as mexidas do Paulo Souza não foram boas mesmo, concordo com 40. Realmente tirar jogadores aí que a gente viu em outras partidas decidirem no último minuto, caso do Bruno Henrique ou Arrascaeta, né? Foi para os pênaltis, teve a chance também. No caso aí do Vitinho ter batido, eu acho que o Gabigol que não tava bem. Ele mesmo sentou no banco ali e o Vitinho chamou a responsabilidade do pênalti, né? Foi infeliz. Então, o Paulo Souza já errou desde a substituição. Mas na minha visão também esse jogo não deveria acontecer, porque a dobradinha ano passado foi do Atlético. Aí chamar o vice-campeão do Brasileirão para jogar a Supercopa, sendo que a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro já foram do Atlético, então não faz sentido. Mas se é para ter competição, teve. Então foi um espetáculo à parte, infelizmente não, né? Para nós que não somos talvez torcedores assim dos dois clubes, é legal você ver essa disputa de pênaltis aí, mas para quem é torcedor é realmente agoniante, principalmente o caso do Flamengo que saiu perdedor ontem. Mas só teve essa decisão entre Flamengo e Atlético, porque o Atlético ganhou a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Flamengo era bicampeão dessa Supercopa, né? O Flamengo era bicampeão. Então, e o Flamengo foi o vice-campeão brasileiro. Então foi por isso que foi o Flamengo que disputou.
Porque eu acho que na minha opinião, quem deveria estar disputando esse título era o Palmeiras porque o Palmeiras foi campeão da Libertadores, né? O Palmeiras foi para o Mundial. Aí tem a Recopa Sul-Americana. Aí então eu acho que deveria ser o Palmeiras. Mas pelo critério, tinha que ser o Flamengo. O Flamengo é bicampeão e foi o vice-campeão brasileiro. A zoeira é o seguinte. Só foi vice do vice. Quer dizer, a zoeira, você sabe que o futebol é feito de zoeira. Não adianta. Você falar, ganhou, não posso comemorar. Não existe isso. Levou pancada, vai ser zoado. E não adianta. Então a zoeira é essa. Né? Não só dos atleticanos, daqueles que torcem, que são duas torcidas que o Flamengo tem, né? As que torcem para o Flamengo e os que torcem contra o Flamengo. Você é um deles. Você também, mas isso aí eu. Isso aí, e verdade, gente, viu? A zoeira é a seguinte, o vice do vice. Então, situação inusitada. Deveria ser o Palmeiras, mas escolheram o Flamengo. Até eu queria mandar um abraço pro Fernando Barbosa, pro Carlos Santos, né? Porque a zoeira. Quando meu Botafogo perde, todo mundo posta lá, negócio de burrinho, mas não sei o que. Hoje eles não postaram nada, eu tô até esperando. Eu ontem fiquei duplamente feliz com a derrota do Flamengo, obviamente, e o meu Vasco da desgrama, né? Bateu o Audax ontem 1-0, até jogando bem, rapaz. Até me surpreendeu. Jogão. Porque o Vasco realmente tá um time esfacelado, sem dinheiro, devendo demais, para montar uma estrutura forte tá difícil. E ontem, por acaso, lá, depois que terminou aquela maravilha da derrota do Flamengo, eu fui lá no canal, poxa, o Vasco jogando direitinho. Tinha muito que eu não via, porque não tem mostrado qualidade nenhuma. E contra o Audax ontem, não, Wilton, foi até um jogo bonito. Apesar que o placar foi magro, mas o Vasco, né, se reergueu de novo nessa competição. E é praticamente obrigação, né? Um time grande, digamos assim, tem que brigar lá em cima mesmo. Muitos falam assim que o Flamengo já é o dono do Carioca, mas o Vasco, o Fluminense, o Botafogo tem que realmente mostrar o contrário. E o Botafogo aqui do 40, né, deu um chapéu no Corinthians em relação ao técnico. O Luiz Castro, técnico português, está vindo aí pro Botafogo. Já acertou, então, né? O Botafogo tá mudado. O Vasco tem que também, né, se pôr para cima para restabelecer aquele velho antigo futebol carioca que todo mundo via, que era assim, talvez mais respeitado que o paulista antes, né? O Vasco chegava sempre em competições internacionais, Botafogo, Fluminense, e desde um pouco para trás então a gente vê mais só o Flamengo. Rapaz, falar nisso aí, um jogão, nós temos um jogão quinta-feira, hein? Vai ser um jogo de pegada mesmo. Anápolis e Goiás, né? Então a gente espera aí. Amanhã nós vamos falar dessa rodada. Vou falar para você, Euripe, vai ser o jogo do... Esperado pela crônica inteira do Estádio Goiás. Tanto de Goiânia, porque vê que já mudaram o jogo para quinta-feira, né? 7h30 da noite. Então vai ser um clássico. O termômetro, no meu ponto de vista, o termômetro desse campeonato, numa visão de campeão, um deles é esse jogo. Aquele que vencer e convencer, você pode ter a certeza que pode não ser o campeão, mas que vai chegar à final, vai. Porque Goiás e Anápolis, o Goiás foi se ajustando, já o Anápolis não. O Anápolis, desde o início da competição, vem equilibrado, vem arrumadinho e com um bom treinador. Se você já até disse e a gente também reafirmou, o treinador Luiz Carlos Vinck tem o time na mão. E quando o treinador tem o time na mão, meu velho, e placar amigo, é diferente. Você coloca o suplente para lá e joga e tal. A gente, para resumir, querem falar mais alguma coisa a respeito de algum time? Do seu Botafogo? Você quer falar alguma coisa? Não. Tá bem, né? Tá bem, tá tudo sossegado. Tranquilo. Então vamos embora? Nós agora, eu estou até estudando inglês, porque nós agora somos um time inglês. Eu já sei falar inglês, Chesterfield e Lifebuoy. Já sabia alguma coisa. Vamos embora, né? Então vamos embora? Vamos almoçar? Pegar o chap, né? A xepazinha. Muito legal que Jesus está mandando para nós. Galera, é o seguinte, a gente manda um abraço especial a todos vocês que curtiram o nosso trabalho. A gente cresce exatamente com vocês. Falando, criticando, elogiando, é que a gente consegue fazer um belo trabalho. Quero mandar uma boa tarde especial a Carlos Santos, né, ao nosso companheiro Wilton. A gente manda também um abraço aí apertado, não muito assim para o Fernando Barbosa, deve estar uma tiririca lá em cima no Recanto do Sol. Para a galera que está trabalhando aqui conosco. Boa tarde, Wilton. Boa tarde, Oripim. Eu
Também cumprimento o companheiro 40 aqui, Carlos Santos, Fernando Barbosa. Ontem a transmissão do jogo foi maravilhosa mais uma vez. E só temos a agradecer, né? Esse telespectador, esse ouvinte aí que está sempre conosco, né? Com certeza o nosso trabalho só tende a melhorar com o carinho de vocês aí, com a audiência de vocês. Muito obrigado mais uma vez. 40, boa tarde, viu? Boa tarde, Uripim, boa tarde, Wilton. Fernando, acontece, Fernando, mas esse ano vocês ganham alguma coisa. Chega de só o cheirinho, não, Fernando, mas pode deixar. Eu aguentei você muito tempo, você passando um negócio de um burrinho lá, o dia que você viu com a camisa do Botafogo, agora hoje eu vou ter que tirar meu sarrinho, né? Ao Carlos Santos, boa tarde ao Carlos Santos, a toda a equipe, Web Rádio Futebol Campeão, ao Márcio Gomes e esses torcedores do Anápolis que estão todos eufóricos, e não é para menos, né? Que há muito tempo que a gente não viu uma campanha tão espetacular que essa do Anápolis. Um abraço ao Mário Caiado e toda a diretoria do Galo e ao seu treinador Luiz Carlos Vinck. Galera, amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta. E fique com Deus, porque nós estamos com Ele. Na linha da bola, a notícia do seu clube, os bastidores das equipes, convidados, entrevistas. Na linha da bola, equipe Futebol Campeão, no comando Carlos Santos, um dos campeões da comunicação.